Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o seu podcast Visão do Amanhã. E dessa feita nós temos aqui um convidado especial, o pastor Douglas Tenebrão, está aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre a sua própria vida e depois sobre a Bíblia, claro, né? Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre a graça. E conosco aqui na caminhada, evangelista Ricardo. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, né, que Ele nos concede, né, de chegar até este lugar. E louvar a Deus pela vida do pastor Douglas Tenebrão, que aceitou, né, o nosso convite. E é isso aí, vamos bater, né, um papo aqui em nome de Jesus. Sim, Deus te abençoe, viu, pastor, por ter aceitado esse convite aqui. É uma alegria muito grande poder conhecê-lo pessoalmente. É uma honra, né, na verdade. Glória a Deus, a gente já tem aprendido aqui algumas coisas. Fico muito feliz. Lembrando você que está nos assistindo aí, se você puder, deixa o seu like aí, curta. Siga a gente no YouTube, tá? Visão do Amanhã com Rogério Ortega. E se quiser comentar, fique à vontade, tá bom? Aí nossa intenção é entregar aí para vocês a palavra de Deus. E se por uma causa você já estiver ciente do assunto que nós vamos tratar, passe adiante, compartilhe com aquele que você entende que está precisando ouvir essa palavra que vai ser dita nesta noite, porque assim a palavra do Senhor está sendo espalhada, né, para todo o mundo. Que Deus abençoe você desde já, contamos com a sua ajuda. Pastor, o senhor poderia falar um pouquinho do senhor para nós? Graça e paz a todos, é uma satisfação, né, poder estar aqui também com o nosso amigo, nosso irmão Rogério Ortega, nosso irmão evangelista Ricardo, e a todos os ouvintes. É uma satisfação da minha parte estar aqui participando desse bate-papo tão glorioso da parte de Deus. Amém. Pastor, o senhor aceitou o nosso convite, né? E hoje nós vamos falar sobre a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de falarmos da graça, a gente gostaria de saber como foi a sua convenção, a sua caminhada com Cristo. Como foi o início da sua caminhada? Bom, esse ano eu vou completar 26 anos de ministério, né? Então fazem 26 anos que, pela misericórdia do Senhor, Deus nos chamou para a graça, né? Para o plano de salvação. Eu me converti em meados de 2000, né? Dentro de uma visita no lar, na casa de minha mãe, né? Eu me lembro que foi um culto simples, semanal no lar, onde uma profetisa cheia de Deus, uma mulher cheia de Deus, ela olhando para mim, eu ainda não nos caminhos do Senhor, ela lançou uma profecia de Deus na minha vida, dizendo que Deus me levaria para muitos lugares dessa nação para pregar a palavra de Deus. E 26 anos depois estamos aqui para adorar, bendizer e falar um pouquinho das coisas de Deus. Que benção. Muita glória, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mediante o que o senhor falou, né, o senhor contou um pouco aí da sua história, como Deus lhe chamou, mas como foi, né? Como tem sido nessa caminhada? Quais as dificuldades que o senhor tem enfrentado? Porque vem a promessa, mas também vem lutas, vem dificuldade. Como tem sido, né, a sua caminhada com Jesus? Nesses 26 anos de caminhada, a gente já teve contemplação de muitas coisas, né? O evangelho que a gente observa hoje, ele ficou meio distorcido do evangelho que nós enxergávamos e víamos, contemplávamos há 26 anos atrás, né? A temática era totalmente diferente, mas deu pra gente perceber, vivenciar muita coisa. Passei por muita coisa também nesses 26 anos. Tive muitos danos, muitas percas, muitas lágrimas para estar aqui, mas também muitas vitórias. Uma coisa que marcou minha vida nesses anos de evangelho foi agora, recente, há 4, 5 anos atrás, eu tive uma perca, né, da minha primeira esposa, no período da pandemia, né? Ela nova, 39 anos de idade. Mas eu recebi uma palavra da boca do meu filho que me chamou a atenção. Em um momento sentado dentro de um quarto, ele numa cama de solteiro e eu na outra, olhando um para o outro, ele disse: eu preciso ver você continuando aí fazendo a obra. Então aquilo foi uma inspiração para mim. E aqui estamos aqui fazendo a obra de Deus, glorificando a Deus, né? A obra do Senhor, ela é árdua. Sim. Mas ela é gratificante. Sim, sim. Né?
ela traz momentos de choro, de lágrima, mas a recompensa é ver uma alma sendo ganha, sendo salva, sendo edificada por intermédio da palavra de Deus. Então essa é a proposição principal, ver o resgate das almas. O próprio evangelista Lucas, quando ele verbaliza ali um dos feitos de Jesus, o que me chama a atenção é que Lucas, ele tem a preocupação de citar o que Jesus disse na casa de Zaqueu. Ele diz lá no capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem não veio senão buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então esse é o ponto X, é o ponto principal, né? É a temática principal, é a primazia do evangelho. Salvação de almas. E por causa das almas, vale passar pelos intempéries da vida. Glória a Deus. Exatamente, coisa boa. Vamos lá, uma pergunta básica, porque o senhor falou de antigamente como que era o evangelho, né? E hoje, como tem sido, o que mudou? Mudou-se a palavra ou a forma de dizer a palavra ou os próprios seres que pregam a palavra que mudaram? O que acontece hoje é que a geração vai se findando, a geração dos nossos pais na fé, e vem se levantando uma nova geração, que com certeza é uma geração que tem um vigor, tem um desejo, muitos têm um desejo pela palavra de Deus, para que se cumpra o que está escrito em Provérbios 20, 29. O próprio Salomão diz que a beleza dos velhos são seus cabelos brancos, né? E a dos jovens é a sua força. Hoje nós vemos uma geração que tem muita ênfase, muita força, mas lhe falta sentar, lhe falta experiência. E a experiência, ela é um ato crucial na obra de Deus. Sim. Porque às vezes só a força ela não vai demandar para que a gente chegue no ponto lógico do evangelho. Só ter força não resolve. A gente precisa carregar um pouquinho de essência e de experiência. Então hoje, a geração de hoje é uma geração que para pouco para ouvir. Sim. E gosta muito de falar. Hoje nós temos muitos pseudos doutores, né? Hoje tem muita gente ensinando, né? Naquela época, e quando a gente fala daquela época, parece que a gente ficou velho, né? A gente via poucas pessoas, a gente tinha referenciais. O que a igreja de hoje, nosso irmão Rogério, perdeu ou está perdendo, são os nossos referenciais, né? Verdade. Os nossos referenciais estão sendo esquecidos, estão sendo colocados de lado, né? E aí essa gama de força, de inquietude tem sido levado à tona, até que nós temos deixado os marcos antigos de lado. Esse é o grande X aí da questão do problema, né? Que a gente tem vivido hoje. Diante do que o senhor está falando, pastor, quais as maiores dificuldades, né, do pregador da atualidade, né? E o pregador da atualidade, ele tem que pregar a palavra de Deus, né? Mas assim, com tanta dificuldade, e nós estamos vivendo numa época, né, de pós-modernidade, na época da IA, da inteligência artificial, e na sua perspectiva, na sua visão, quais têm sido as maiores dificuldades do pregador da atualidade? Uma das maiores dificuldades, o evangelista Ricardo, da nossa geração de pregadores da atualidade é concernente ao entendimento da palavra, né? Existe uma ênfase muito grande em querer o púlpito, o altar, né? E nos esquecemos das escolas bíblicas, né? Verdade. Dos institutos teológicos, né? Nos esquecemos da revistinha, né? Quando a gente sentava para aprender. Como eu já disse, a gente abandonou as salas e estamos amando mais os altares. Então esse é o grande X do problema. E uma geração que tem pressa, né, de ser beneficiada. Então hoje o modo operante é o que vale para chegar na bênção? Qual é o caminho a ser traçado? E com isso, a palavra vai sendo colocada, a verdadeira palavra vai sendo colocada de lado, né?
Hoje as pessoas, não na sua grande maioria, não na sua totalidade, que seria leviano da minha parte, elas se preocupam em ter e não em ser. Então, o pregador hoje que prega o ter, o ser, na verdade, ele se tornou antiquado, né? É verdade. Ele se tornou fora da caixa, né? Esse é o grande X do problema, é inculcar uma palavra bíblica no coração e no ouvido das pessoas, na mente das pessoas. Coisa boa. Muito interessante o que o senhor falou aí, porque eu sou superintendente da escola dominical na minha congregação e eu realmente a gente tem uma certa dificuldade, porque assim, a gente tem bastante alunos, graças a Deus, que frequentam, mas em relação a juventudes, é um número muito reduzido mesmo, né? São mais os mais antigos, assim, que vão. E é uma coisa deliciosa, né? De poder sentar, ouvir, né? O professor ali lecionando e falando. E hoje a gente se interage de um jeito, assim, que é muito gostoso, porque a gente, quando tá sentado ali ouvindo, a gente não fica com vergonha. A gente pergunta, o que significa isso? O que quer dizer isso? É uma coisa tão boa. E isso seria bom pra juventude, né? Mas a juventude... Não tô falando juventude só jovem, solteiro. Tô falando o povo jovem de hoje, né? Mais novo que nós, eles não, parece que não tem essa vontade, esse desejo no coração de aprender, né? E é uma coisa tão boa, né? E quando a gente tá lá, assim, a hora passa tão rápido, a gente fica até preocupado, mas ainda tem os remanescentes ainda, meu Deus do céu, mas é bom mesmo. O ministério hoje, a vida, o operar da obra de Deus hoje, ela tá complexa. Por quê? Ontem eu fiz uma analogia em uma ministração de uma aula que é bastante oportuna. O que é mais saboroso? Quando a gente observa um bolo, aqueles bolos à moda antiga, né? Sim. Sem recheio, um bolo com sabor natural. Um bolo de milho, um bolo de erva doce. E quando a gente vai em algum lugar, come um bolo recheado, aquele bolo tem sabor, mas é um sabor artificial. Porque tá cheio de incrementos dentro daquele bolo. Então, o que sacia a nossa vida espiritual é a palavra simples, clara e objetiva. Quiçá falar de Jesus. Jesus era um pregador poderoso, né? De extrema graça, e não porque ele era só o Filho de Deus, não somente por isso, mas porque ele também se preparou como homem, como diz a palavra de Deus. Ele crescia em estatura e em sabedoria. Isso mesmo. Né? E as palavras de Jesus tinham um direcionamento. Sim. Né? E é o que tem nos faltado. Um pregador que saiba introduzir no coração dos seus ouvintes, ou dos ouvintes, uma palavra rema, uma palavra que tenha direcionamento, discernimento da parte de Deus, para que essa pessoa, quando ela sair dali, ela saia analisando. Paulo disse em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo tem que nos constranger. Exatamente. E só há constrangimento, no caso, por intermédio da palavra. Se a palavra ela não constrange, ela não faz a gente pensar, refletir, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra, é conosco. Exato. Isso mesmo. Diante do que você está falando, pastor, eu estava meditando, né, a respeito de salvação. Primeiro que a gente percebe que dentro das igrejas as pessoas não têm mais desejo de servir a Deus. São poucas pessoas, isso é verdade. Às vezes tem igrejas por aí que lota de pessoas, mas as pessoas não têm um desejo, não queima no coração das pessoas em servir a Deus. Com relação a isso, eu sei que salvação é graça, e esse é o tema que nós queremos falar nessa noite também, sobre graça. Mas graça, de fato, é o favor imerecido de Deus, a gente sabemos que é. Mas é o que o povo está falando aí? Porque tem muita gente falando que graça, que parece que as pessoas não precisam tomar decisão nenhuma na vida. Você vem e fica como tá, porque a graça te alcançou. Graça é isso mesmo? Não. Graça, como diz o próprio jargão em nosso meio, né? A gente diz que graça é um favor. Vamos pensar. Se graça é um favor, o ser humano, a criatura criada por Deus,
não recebe de Deus um favor, e a palavra favor, ela tem vários significados. Só que a palavra favor, ela também demanda de um outro sentido de palavra, que a gente tem que chamar isso de responsabilidade, porque a graça também imputa ao homem a responsabilidade de compreender, de absorver e de decidir. Há quem diga que Deus decidiu. É verdade. Até certo ponto é verdade. Deus decidiu. Porque Deus predestinou, antes da fundação do mundo, né, que o homem estivesse com ele. O propósito de Deus com o homem é se relacionar com o homem. E o mais interessante da graça é que Deus cria métodos operantes, cria caminho para que ele venha, o homem, ter de volta o relacionamento com Deus a qual ele perdeu. Isso é a graça da graça, né? Glória a Deus. Só que isso não está imputado somente a Deus, né? O homem precisa escolher. Eu acho que das coisas mais gloriosas que Deus concebeu ao ser humano foi o poder da escolha. Se o homem não consegue digerir o que ele quer para si, aí complica. Porque Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, diz que Deus propõe. Eu amo Deus porque Deus, sendo tão soberano, ele não impõe. Ele propõe. Ele propõe, né? Ele propõe. Porque nada imposto é de coração. Nada imposto é de bom grado. É um abuso. Sim. Costumeiro dizer que tudo aquilo que é imposto, como o senhor já disse, é um abuso de poder, né? Uma intimidade forçada é um abuso. Um abuso, né? Exatamente. E Deus não quer uma intimidade forçada com ninguém. Deus nos convida para ter o relacionamento com Ele. Esse que é o lado glorioso e bacana da graça, né? Então, baseado no que o senhor está falando e na interpretação bíblica, então existe uma responsabilidade humana, né? A graça veio, Cristo morreu, né? Como está escrito em Efésios, né, no capítulo 2, versículo 9, né? Que vai falar que é dom de Deus, na verdade, né? Não é das obras para que ninguém se glorie. Porém, há um sinergismo, no caso, o homem, ele tem que reconhecer. Primeiro, Deus vem ao homem, mas o homem tem que reconhecer essa graça. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Pelo que está escrito no texto, há quem diga que existe um outro método, né? Monergista, que Deus determina e o que ele determinou, o homem, querendo ou não, ele irá fazer o que Deus delegou a ele, seja no começo, no meio ou no fim da sua vida. Mas não é isso que o texto de João capítulo 3, versículo 16 diz. O texto diz lá, texto conhecido, porque Deus amou. Então o princípio de tudo é o amor. O amor de Deus, né? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para, aí começa a coisa a funilar, a porta vai se fechando, né? Vai ficando mais estreita, né? Para todo aquele, a palavra aquele no português é um pronome pessoal, né? No singular. Para todo aquele, ou seja, pessoa, indivíduo que nele crê, não pereça, mas venha receber a vida eterna. Ou seja, eu tenho a vida eterna. Então existe ali o lado de Deus, que é o lado soberano, mas existe o lado humano ali, que precisa primeiramente absorver o que Deus determinou para ele, delegou para ele, e assim ele, absorvendo essa ação versus motivação de Deus, ou motivação versus ação, que é a motivação de amar o homem e a ação de entregar o filho por amor a esse homem. Aí nós entendemos que o homem que recebe essas duas dádivas de Deus, ele precisa reconhecer isso, reconhecer esse ato. Glória a Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, diante do que o Senhor está falando aí, a gente percebemos, né, que realmente salvação
é graça, é o favor imerecido de Deus. Porém, né, tem a responsabilidade humana, ou seja, é como se fosse alguém, né, vai dar uma esmola para o mendigo que está ali na rua. A função do mendigo é só erguer as suas mãos, né, Sim. e receber aquela esmola. Mas o mérito, claro que é de Deus. Mas o fato do mendigo levantar suas mãos, ele está agindo para levantar suas mãos, né, aquele sinergismo. Então, a gente percebemos que diante desse fato, o homem tem uma responsabilidade também. E como o senhor já falou também. Então, a gente podemos perceber que a graça, por mais que seja um dom da parte de Deus, tem a responsabilidade humana. E nem tudo que está sendo pregado por aí, dizendo que Deus, entendeu, não importa o que você faça, porque Deus já te escolheu. E isso é uma mentira, de fato, né? Sim. E a gente podemos, né, encontrar isso na Bíblia, né? Que o homem tem que fazer a parte dele, que é aquele que permanece até o fim, não é isso? Sim. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 14, não me falha a memória, que o homem precisa tomar o poder de decisão. Por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, Perder lá, né? ele perder lá primeiro. Só que, como vocês me fizeram a pergunta que eu jogo logo aqui no começo, será que nós estamos dispostos a perder para salvar na nossa própria vida? Eis a questão. Porque a gente fala de salvar a vida, mas não quer abrir mão. Logo naquela passagem que Jesus disse àquele jovem, e o jovem chega até Jesus e diz: o que faço eu para te seguir? Ele diz: se desprende das amarras que te prendem. No caso do jovem ali, era a sua riqueza, suas posses. Então, será que nós estamos dispostos a perder ou passar pela perda, né, para salvar a nossa vida? Então, existe sim uma responsabilidade do homem, e não que essa responsabilidade do homem, né, é bom que se diga isso, entra no mérito humano, né? Porque o homem caído, ele não tem mérito nele, Isso. Exatamente. né? Não existe mérito na questão do homem decidir ser salvo. Existe sim o favor de Deus. Isso. É bom que se diga isso. Tudo é sobre Deus. O evangelho é sobre Deus. O evangelho não é sobre pessoas. A graça é sobre Deus e sobre o amor de Deus, que se imerge de cima nas pessoas, no indivíduo. Isso é o ponto central de todo o projeto expiatório e de salvação. Porém, pastor, a gente percebemos também que tem pessoas que têm dificuldade em entender a graça. Né? Tem pessoas que têm dificuldade em entender a graça. O senhor falou aí, né, que a graça emerge de cima, né, da parte de Deus para o homem. Porém, tem pessoas que pensam que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo, ou seja, né, ele não matou, ele não roubou, ele nasceu numa família, entendeu, que sempre frequentou a igreja, e de fato ele é como se ele merecesse a salvação, mas a Bíblia diz que é um favor imerecido. Então também tem um outro lado também, né, que o homem não pode, entendeu, achar que é mérito humano. Não existe mérito humano. Essa expressão que tem sido corroborada em muitos ambientes cristãos, eu costumo dizer, eu aprendi uma frase que é interessante. A frase é assim: a gente tem mania costumeira de dizer que a gente vai à igreja. Só que essa palavra, será que ela não está meio distorcida? Por quê? Ir à igreja sem conhecer o dono nela, resolve? Não. Não, né? Então a gente não vai à igreja, porque essa não é a proposição. E sim é se reunir como igreja. Então nós podemos estar num ambiente correto com as motivações erradas. Podemos estar num ambiente de santidade sem conhecer o santo. Isso mesmo. Né? É isso aí. Então, não existe, o evangelista Ricardo, irmão Rogério, mérito no homem. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele faz uma pergunta para ele, para si mesmo, não para os outros que estão de fora. E aquela pergunta é de forma retórica. Ele diz assim: o que darei eu ao Senhor, no versículo 12?
por todos os benefícios que ele me tem feito. E o texto deixa claro que ele, olhando para si mesmo, ele chega à conclusão que ele não pode dar. Isso mesmo. Portanto, ele diz: tomarei sobre mim o cálice da salvação. Então ele está dizendo ali: eu reconheço quem eu sou. Isso mesmo. E reconhecendo quem eu sou, automaticamente, para me reconhecer quem eu sou, eu preciso me espelhar, eu preciso me olhar na frente do espelho. E o que é esse espelho? O que me faz me ver a minha imagem? A palavra. Perfeito. Então a palavra, ela é a bússola, né? Isso mesmo. Ela é o prumo, né? Exatamente. É a palavra quem regimenta todas as coisas. Nós estávamos falando aqui, pastor, de graça, né? Que até mesmo nos bastidores, que tem gente que pensa que a graça não estava no Antigo Testamento. Acha que era pela lei, mas a Bíblia diz que pela lei ninguém, né, poderia se salvar. E quando a gente lê em Romanos capítulo 4, a gente vemos que a Bíblia diz que Deus justificou Abraão porque ele creu no Senhor, Sim. não é? Ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Sim. E a Bíblia diz que todo aquele que trabalha é digno de receber. Então, logo, não é dádiva. Ele está recebendo o pagamento, né, por aquilo que ele fez. Então, assim, baseado nisso, as pessoas pensam que a graça está só no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento a gente vemos Deus trabalhando e a sua graça está ali. O Senhor bem comentou agora há pouco que a graça está mesmo antes da fundação do mundo. Sim. O senhor poderia nos explicar? Porque a graça é um plano que Deus traçou, como eu já disse aqui, em relação ao que ele quer com o homem, que é o relacionamento. E isso vem descendendo até chegar nos nossos dias. Se a gente pegar o texto aqui, um texto clássico aqui de Gênesis, perceba que logo na fundação, no capítulo 1, versículo 26, na formação do homem, ali existe graça. Ali existe graça. No verso 26 existe graça. Por quê? O texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí a pergunta é: com a imagem a gente reflete o quê? Que alguém pensa que a imagem é algo que é visível. Acho que é visível. Só que essa imagem aí, se a gente esmiuçar profundamente o texto, a imagem é interna. Portanto, Deus, na formação do homem, ele delega ao homem já o poder da graça, dando ao homem presentes. O primeiro presente é daquilo que é seu, o espírito da vida. Gênesis 2:7. Formou Deus o homem, e depois de formar Deus o homem, ele sopra em suas narinas o fôlego da vida, que é o espírito que a gente chama, né? O ruá, e lhe faz alma vivente. Junto com essa formação, com esse corpo humano, Deus delega ao homem já a beneficência da graça, porque ele dá vida. E ele não dá vida somente. Ele põe o espírito no homem e coloca também no homem a alma, que é a capacitação do pensar, do agir, do refletir, do discernir. Então, isso é a capacidade do pensar, sentir e tomar decisões. Deus deu essa capacidade para o homem. O homem é um ser racional. Isso mesmo. Paulo disse que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. E esse texto, talvez, não sei se por falta de busca ou falta de um exame mais apurado, aguçado, a palavra racionalidade ali não é só descendente da expressão inteligência, mas no plano original seja honesto. Forte, meu Deus. Olha aí, coisa boa. Maravilha, viu? E não é ser honesto na questão de estou roubando, ou estou vituperando, ou estou fazendo mal para alguém. Mas a honestidade ali de reconhecer quem eu sou e o que Deus é. Quem sou eu mediante a um Deus supremo, poderoso, glorioso, majestoso, que controla tudo e todos e faz o que ele quer. Paulo chegou nessa conclusão quando ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo tinha um conhecimento fora do comum.
ele reconhece honestamente o que ele é. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o ponto X para a gente chegar no favor merecido de Deus. Esse é o primeiro ponto, o nível da graça. É a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia de Deus é uma junção de duas frases. Misericórdia, que vem do latim, que é ligar o coração, Cardia, né, de Deus ao homem miserável, desprovido da graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. Primeiro nível aí de reconciliação, de restauração inserido na graça. Misericórdia. Quando o homem consegue olhar para imagem caída ou imagem ofuscada, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 14, após a queda de Adão, ele entende que sem Deus ele é um homem miserável. Interessante não é nada, né, pastor? Porque diante do que o senhor está falando aí, mesmo depois da queda, o Adão ouve Deus, né? Sim. Porque Deus fala com ele e ele ouve Deus. Então, mesmo o homem caído, Deus falando com alguém que está morto espiritualmente, tem a capacidade de ouvir. Porque Deus, ele sempre quis relação com o homem. Relacionamento. Eu digo relacionamento porque a relação está imputada naquilo que eu tenho a oferecer. E quando ela fica imputada naquilo que eu tenho a oferecer, quando acaba aquilo que eu estava oferecendo, eu não posso oferecer mais nada, acaba também a aliança. No relacionamento, não. Relacionamento é pautado no compromisso. E no compromisso de fidelidade. Nós somos aqui casados, né? Hoje nós temos aí nossa família restaurada aí. Os irmãos também. O nosso relacionamento é pautado naquilo que a gente tem a oferecer ou no propósito? Porque as coisas são supérfluas, as coisas passam, Isso. são matérias. Então, nosso relacionamento está pautado naquilo que nós temos baseado no propósito. Então, nós temos propósito e o propósito é maior do que o que nós temos a oferecer. Isso Né? mesmo. Porque as coisas são perecíveis. Acaba o dinheiro, acaba o carro, acaba a casa, Tudo passa. né? Tudo vai passar. É. Mas o propósito não permanece. Então, dentro do jardim, não sei se essa era a pergunta aqui, Deus sempre colocou o homem naquele jardim, Gênesis 2:8, para comungar com o homem um nível de relação íntima. Quando eu falo relação íntima, de descer todos os dias no jardim, na viração do dia, e relacionar com o homem. Agora a pergunta é: faltava Deus? Não. Faltava presença? Não. Se não faltava Deus, não faltava presença, por que houve a queda? Escolha, né? Porque Deus, mesmo formando o homem, implantando esse homem no jardim, Deus delega primariamente a escolha. Jogou na mão do homem. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15, 16, 17. Ó. Tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, quer dizer, o homem tinha o domínio total do jardim. Aí eu faço sempre uma pergunta: de quem era o jardim? Era de Deus ou era do homem? Pelo que nós entendemos de Deus, né? O jardim era do homem. Mas era do homem, né? Por quê? Porque no versículo 15, Deus forma o jardim. Isso é graça. Impõe o homem dentro do jardim. E Deus desce. Mas quem permanece no jardim é o homem. Sim. Portanto, lá em Gênesis 1:26, a ordem ali é: domine. É como a gente tá falando aqui. Domine por quê? Porque eu formei graça, favor. Eu lhe dei. E eu estou entregando nas tuas mãos. Então isso é graça. Foi merecido, isso mesmo, graça. Bom, eu tenho ouvido muitas pessoas que falam pra mim que... Porque se Jesus, quando ele veio a este mundo, ele pagou o preço
que era para eu ter pago e o senhor ter pago, por que hoje nós precisamos exatamente pagar um preço à parte, que seria o sacrifício que a gente faz para poder estar com Cristo? Porque nós, como cristãos, e essa expressão pagar o preço é mais um jargão do que uma verdade bíblica. Consequência do pecado, né? Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, eu gosto sempre de reportar a Bíblia. Paulo chega a uma conclusão escrevendo às igrejas da Galácia do Sul, dizendo assim: tudo quanto o homem semear, ele ceifará. Então, o homem que semeia na carne, ou da sua carne colherá corrupção. Mas o homem que semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. Então, o nosso irmão Rogério, o presbítero Rogério, o que acontece? Esse pagar o preço, que muitas pessoas dizem, seria a gente renunciar às nossas motivações. O que é que foi que Deus disse para Caim? Quando Caim decidiu matar o irmão. O texto diz que Deus dá o aviso, graça. Ele diz: se bem fizeres, será aceito. Se mal fizeres, o pecado jaz à porta. Né? Então nós somos resultado daquilo que nós decidimos escolher a fazer. É uma opção de escolha. É uma opção de escolha. Esse pagar o preço que muita gente diz, Jesus chama isso na Bíblia de renúncia. Negue-se a si mesmo. Mas é tão complexo, né? Negar a si mesmo. Tome sua cruz. Né? Tomar a sua cruz. Né? Porque Cristo tomou a cruz que não era dele. E no caso era nossa. A nossa. E por amor. Aí volta a nossa reflexão. Até quando estamos dispostos a renunciar e levar a nossa cruz? É isso aí. Pastor, diante do que a gente está falando aqui sobre graça, o favor imerecido de Deus, a Bíblia diz, né, em Romanos, que todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados de Deus. Então todo mundo pecou, né? Após a queda, todo mundo pecou porque estávamos em Adão. Não é isso mesmo? Adão é o cabeça da raça humana ali. E a Bíblia diz que todos pecaram. Porém, há pessoas que pecaram, vieram para Jesus, mas por algum motivo saíram da presença de Deus. Por algum motivo se afastaram. A solução para essas pessoas, se elas voltarem novamente, a graça de Deus, o perdão de Deus alcança essas pessoas novamente? A solução para essas pessoas, porque tem pessoas por aí que está sendo acusada, porque errou, porque falhou, e alguém está dizendo: você errou, você falhou, você pecou. Não tem solução para sua vida. Tem solução para essas pessoas? Tem. Porque Deus, o intento de Deus é, como eu já disse aqui, qual seria a preposição de Deus enviar um filho no mundo para condenar? Então o intento de Deus é sim salvar. Só que Deus, para salvar, ele dá o seu melhor. E para que a gente possa ser salvo, nós precisamos reconhecer o que nós temos de melhor, que é a porta aberta para nos resgatarmos. E quando a gente fala resgate, parece que a gente está resgatando de algo que está longe da gente. Essa expressão resgate, a gente precisa colocar ela de uma forma mais precisa. Resgatar a gente de quem? Isso mesmo. É para a gente se resgatar e se livrar de nós mesmos. A Bíblia diz: escapa-te por tua vida, né? Então, os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, talvez esteja sendo acusado pelos seus pecados, né? Pelos seus feitos aí na sua vida. Saiba que Deus tem sempre o melhor.
Deus tem a última palavra. E o intento de Deus é, sim, resgatar a sua vida, resgatar a sua casa, a sua família. Está exposto na Bíblia em vários textos sagrados. Inclusive, o próprio Jesus disse isso em Lucas 19:10. Né? O Filho do Homem não veio senão buscar e salvar aquele que se perdeu, ou aquele que se perdeu. Então, você que está aí, às vezes, acuado, aflito, Deus tem a última palavra. Glória a Deus. Ô, pastor, graça com exigência humana, é bíblico isso ou não? Graça com... Exigência humana, o que é imposto pelos homens dentro das igrejas? Não. A gente entende graça com uma oferta dada por Deus aos homens, biblicamente falando, sem com que o homem tenha qualquer nível de capacidade de imposição mediante a graça de Deus. Não é o homem que vai digerir, vai decidir como se chega na graça de Deus. O que vai dar ali o caminho é a própria palavra de Deus. É o que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu está posto no texto sagrado, que é o texto primaz ali do plano de salvação, que é crer. Sim, sim. Né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Sim. a expressão é crer. Se a gente for esmiuçar a palavra crer, literalmente está na preposição de confessar, permanecer, né? E não se sentir, como nós já falamos aqui, acusados. Aliás, quem aqui não cometeu um pecado? Isso mesmo. Não? E quem aqui não cometeu um pecado? É porque, pastor, como o senhor está falando, a ideia que se tem é que muita gente, às vezes, olha para o cristão, para alguém que levava uma vida, entendeu? No mundo aí leviana, vivia uma vida, né, no pecado, fazendo as coisas erradas. E essa pessoa veio para a igreja, agora está servindo a Jesus. Só que existem os acusadores, Sim. dizendo, né? Agora a pessoa quer ser santarrão, agora a pessoa, entendeu? Está salvo, mas estava no mundo perdido. E realmente é o que a Bíblia diz, né? Sim. Que nós estávamos no mundo, mas Cristo, né, morreu na cruz, né? Deus doou o seu Filho amado, né, para que resgatasse, né, o homem do pecado, como o senhor já falou, para reconciliar o homem com Deus. Só que tem muita gente que está sendo acusada, né? Então, não importa o pecado que a pessoa cometeu, Deus perdoa. Deus veio perdoar pecado. Não é isso? Sim. É o que a Bíblia diz. Jesus, na verdade, veio para perdoar os pecados. Claro que a gente sabe que existe um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não é esse o tema dessa noite. Sim. Mas não importa o pecado, a solução para a vida da pessoa que pecou. Sim, Jesus. porque Maravilha. Jesus, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilha. 1 de Timóteo 2,5, Paulo disse, há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, quer ser salvo? Quer ser liberto das amarras? Quer ser transformado? Jesus. Não são imposições humanas, como nosso irmão fez a pergunta aqui, não são demandas humanas, que muitas vezes a gente tem observado, né? Para chegar a Jesus, estão complicando tanto o caminho, né? Jesus abre o caminho e as pessoas colocam pedra no caminho, né? Isso mesmo. Eu não estou dizendo aqui que para servir a Jesus é de qualquer maneira. Isso. A ideia não é Fique essa, né? claro, não essa é a ideia. Sim. Existe um parâmetro, um propósito nisso aí. Existe um princípio. Mas, se você vier com o seu coração aberto, a Bíblia diz, se com sua boca confessares e com o teu coração creres... Isso mesmo. Né? Inclusive, Paulo chega a dizer, né, que pelo fato de sermos salvos pela graça de Deus, isso não nos dá a liberdade de viver uma vida no pecado. Ele diz, né, de maneira nenhuma, nós temos que, né, ter compromisso. E como o senhor acabou de falar aí, né, e respondendo a pergunta do Rogério, como o senhor está respondendo aí, que de fato, às vezes, o homem quer inventar algum mecanismo, né, para empurrar o homem para a salvação, quando na verdade é a graça de Deus. Então não existe obras humanas. Ao contrário, nós fomos salvos para praticar as boas obras.
Aí isso sim, é do cristão, né? Sim. A fé que nós carregamos é um presente. Glória a Deus. A fé para crer, ou crer para ter fé, é um presente. A fé de abraçar a causa é um presente. Se a gente fizer uma análise clínica no texto, o homem não tem mérito, né? Isso E mesmo. se o homem não tem mérito, quem é o mediador? Quem é que dá a abertura? O maior interessado em querer salvar o homem é Deus. Se Deus estabelece que se o homem crer, confessar com a sua boca, guardar no seu coração e praticar as boas obras e a palavra de Deus, ele será salvo. Quando fala praticar as boas obras, não é obras de caridade, né? Isso mesmo. É praticar as boas obras numa vida de uma pessoa transformada, que a Bíblia chama isso de metamorfos, né? Ou metamorfose, que é metanoia, né? Romanos capítulo Isso. de número 12, versículo 2. Não vos conformeis, a palavra conformar ali não esteja no padrão, né? No tamanho, né? Mas sejam renovados, transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí, outra passagem, Paulo diz que uma vez confesso na pessoa bendita de Cristo, nós estamos no caminho de aperfeiçoamento. Glória a Deus. Até que chegamos na medida, na estatura de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13. E aí ele também faz uma outra colocação, meus irmãos, que é interessante. Ele diz assim: o que pode nos separar do amor de Cristo? A peste? A fome? A nudez? A espada? A guerra? Só existe uma coisa que pode nos separar do amor de Cristo: a negação. Pastor, diante do que o senhor está falando aí, nós estamos vivendo uma época difícil, né? Já foi falado aqui sobre a pós-modernidade. Tem muita igreja por aí pregando e falando de uma graça barata. Uhum. Onde as pessoas, entendeu? Vem, fica do jeito que tá, não tem transformação na vida, porque Jesus quer só o teu coração. Porém, né, a gente percebemos que, claro que a gente não é juiz da causa de ninguém aqui, mas, de fato, há uma graça barata também sendo apresentada aí, não é isso? Sim. Então, assim, qual o conselho o senhor deixa para alguém que está nos ouvindo aqui a respeito disso? Que a graça de Cristo, eu sei que eu não posso fazer nada para alcançar essa graça, porém, como responder essa graça de forma correta? Primeira coisa que a gente precisa fazer para responder à graça de Deus é permitir que a palavra genuína apresentada a nós, ela permeia a nossa vida. Jesus disse em João 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Se nós dermos ouvidos à palavra verdadeira da parte de Deus, aquela que é oriunda da parte de Deus, né? Porque também existem palavras que parecem ser de Deus, mas não são, né? Paulo falou sobre isso, né? Se alguém vos prega outro evangelho que não esteja posto num verdadeiro fundamento, isso é anátema, né? Seja um homem, seja um anjo, isso é anátema. Então a primeira coisa que os ouvintes precisam entender é que o homem não tem mérito em relação à graça. A graça é um favor. Mas o que a gente pode fazer para alcançar a graça de Deus é ouvir a palavra, né? Santifica, na verdade. E a verdade é a palavra. Primeiro ponto para a gente chegar nesse plano aí de graça é ouvir a palavra. A palavra é a primazia. Se a palavra sai da igreja, a presença também sai. Porque nós precisamos da palavra. O povo precisa de palavra. É que a gente tem visto hoje as pessoas carentes, né?
E elas querem se afagar na carência, se apegam em A, B ou C, e em vez de se apegar na palavra de Deus. Primeiro ponto é palavra. Tem que deixar a palavra fazer morada na nossa vida, ou na sua vida, na vida daqueles que você tem buscado e orado. Amém. A graça, ela transforma o coração ou ela transforma o comportamento? Primeira coisa que a graça faz, ela transforma o indivíduo. E a graça, ela não transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Lembra de Gênesis 1:26? Ali também fala da graça, como eu já disse. Sim. A imagem que a gente vai refletir está apontado no caso do Espírito de Deus comunicando com o Espírito do homem, porque o homem é um ser tricótomo, que faz com que a alma do homem, que é o seu pensamento, seja dissertado, discernido, e automaticamente isso reage no corpo, se reflete no corpo. Uma transformação. Então a transformação, a mudança pela graça se dá de dentro para fora. Hoje, como o senhor já me fez a pergunta, se exige que as pessoas mudem de fora para dentro, né? O estereótipo, né? Estereótipo, é. Só que ninguém vai mudar de fora para dentro, se a pessoa não for transformada de dentro para fora. Às vezes vai vir até de aparência, né? Mas Vive de aparência. Porque a palavra precisa estar penetrada no que diz lá em Hebreus. A palavra do Senhor é mais penetrante isso mesmo. do que espada de quê? De 2 gumes. Então a palavra primeiro penetra no cerne do homem e aí isso vai reagir do lado de fora. É isso. Então, o comportamento seria consequência. O comportamento é a consequência daquilo que eu absorvi, Sim. concernente ao que Deus me ensinou e está me falando, né? O próprio Jesus, ele diz assim: acaso uma árvore má conseguiria dar frutos bons? Não, né? Impossível, né? Agora uma árvore boa pode produzir frutos maus? A ideia é que não, né? Então eu costumo sempre dizer quando eu estou ministrando uma coisa simples. Toda cobrança sem ensinamento, ela não é legal. Ela é de forma ilegal. Porque Deus, antes de cobrar alguma coisa do homem, Ensina, né? ele ensina. Por que que o homem passará pela condenação, um homem que não crê em Cristo? Porque em todo o tempo Deus primeiro apresentou o ensino para depois vir o quê? A cobrança. Então, primeiro se aprende para depois se cobrar. Ninguém pode ser cobrado sem aprender. É isso mesmo. Coisa boa. Maravilha. Glória a Deus. Oh, Eu ia fazer mais uma pergunta pro pastor aqui. pode fazer, dá fazer? tempo ainda. Pastor, o que acontece é o seguinte, a gente tá vendo, né, que tem muita gente ferida na atualidade. Foram feridas por pessoas, outras se feriram porque tomaram decisões erradas também. Qual conselho você daria para uma pessoa, entendeu, que está ferida, né, e que tá pensando em desistir? Porque tem gente que tá pensando em desistir, e a gente tá falando de graça aqui nessa noite. Mas que conselho você daria para essa pessoa? Que em hipótese nenhuma, você que nos ouve aqui, você venha achar que você não tem valor. Eu quero dizer aqui claramente que o valor de Deus foi apresentado a nós, e quando eu digo a nós todos, a humanidade, tá? Eu costumo dizer que o crente, ele não vale mais do que quem tá lá fora, Isso mesmo. né? Porque um dia nós estivemos também lá fora, Exatamente. né? Nós somos ávidos e rápidos para Isso mesmo. alçar o dedo, né? Mas nós também já estivemos do outro lado. Só que a gente não se esquece do que está escrito em Miqueias, né? Que ele, o Senhor, não leva em conta o tempo da nossa Sim. ignorância. Isso mesmo.
Então você que nos ouve aqui, faça uma visita a uma igreja. Procure ouvir a palavra de Deus. E se permita ser transformado, ser renovado. Independente do que as pessoas vão dizer ou quais pessoas vão dizer. Se permita. Né? Porque quem poderia permitir, já lhe permitiu. Que é Deus. Exatamente. Né? As outras pessoas... Glória a Deus, é mesmo. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos terminando aqui o nosso programa, mas eu não poderia terminar sem antes fazer uma pergunta para o Senhor. Qual é a sua visão do amanhã? Biblicamente falando, o amanhã para nós é uma incógnita. O melhor de Deus é o já, o agora. Exatamente. Né? Então que nós possamos, Rogério, viver o agora, isso para nós, para quem nos ouve, né, para as pessoas que vão chegar a esse vídeo posteriormente. Viva o seu hoje, tendo o entendimento que o amanhã é uma dúvida, né? Uma incógnita. Que você possa estabelecer um compromisso hoje, você possa tomar decisões hoje, que você possa dissertar a sua vida hoje. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã... A Deus pertence, como só dizem. Deus é quem conhece. Amém, glória a Deus. Evangelista Ricardo, suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade que ele nos concedeu. Louvo a Deus. Muito obrigado, pastor Douglas, né, Tenebrão, por ter aceitado esse convite e ter vindo aqui nesse local, né, para falar da graça de Deus. E você que está nos ouvindo, acredite que Jesus morreu por você também. A graça do Senhor pode te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. Rogério, muito obrigado. Deus abençoe, meu querido. Amém, amém. Tamo junto. Pastor Douglas. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao nosso irmão Rogério, ao Sister Ricardo. Deixar aqui também meus agradecimentos à minha família, né? Pela misericórdia de Deus, Deus me restaurou. Me deu uma oportunidade, né? Glória a Deus. Me casei novamente. Quero mandar um abraço para minha esposa, que nos ouve também. Nossa irmã Cássia. Os meus filhos, Daniele, Natan, Davi. Eu sou avô de 3 netos, né? Que benção. Né? Radassa, Joabe e a Valentina. Meus pais também, Jair e Terezinha. Mandar um abraço à igreja, né? Que nós fazemos parte, a Assembleia do Ministério Social da Justiça, a pessoa do pastor Kleber, sua esposa, nossa irmã missionária Josi. E agradecer a todos os irmãos que nos ouvem aqui. Deixar aqui, se posso, né? Não sei se posso. Claro que aqui pode. O nosso contato aqui, para quem quiser também estar estudando a palavra de Deus um pouco mais a fundo, né? Nós temos ali, pela misericórdia do Senhor, uma escola. Fica localizada ali no Jardim Nova Coimbra, na Rua Tucano, 66, Cotia, São Paulo. Aulas presenciais, turma básica em teologia. Temos um povo ali abençoado todas as segundas, quartas e sábados. Então, se você tiver desejo de estar ali estudando conosco, só ligar no 11 95108 1812, vai falar diretamente comigo, Instituto Teológico Escola da Vida, e eu convido os irmãos para estar conosco lá em um desses dias, para a gente glorificar a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, minha gratidão ao Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente o Senhor e a sua família. E a você que nos ouve, muito obrigado. Que esta palavra possa alcançar o teu coração. E não se esqueça de deixar aí o seu joinha, compartilhar este vídeo, tá bom? Com aquele que você entende que está precisando. Compartilhe, nos ajude e ajude as pessoas que estão precisando também de ouvir a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Este foi o seu programa Visão da Manhã e até uma próxima. Querendo Deus, estaremos aqui. Amém.